Durante o mês de abril de 2024, o Trilhas da Democracia reuniu 8 professores e professoras de várias universidades brasileiras com o objetivo de dialogar sobre o genocídio levado a cabo pelo Estado de Israel contra a população palestina na faixa de Gaza, numa série de 4 programas. O que vocês verão a seguir são alguns dos melhores momentos dessa série, que foi uma parceria do Trilhas da Democracia com a Rede Universitária de Solidariedade ao Povo Palestino. Jihad, eu começaria te perguntando qual é a situação vivida pelos palestinos hoje. Se formos contabilizar, os ataques e as ações israelenses já feriram e mataram aproximadamente 5% da população palestina de Gaza. Essa relação entre colonizador e colonizado, se a gente analisar historicamente toda a criação do Estado de Israel, todos os conflitos que aconteceram, mostra a verdadeira essência do Estado de Israel, que é a dominação e a tomada de territórios a partir, muitas vezes, até de fatos que ocorreram, né? E isso destaca muito a importância dessa correlação que ocorre entre um país ocupado e o seu colonizador. Israel, em todas as ações empreendidas, a própria construção do muro de separação, usurpou as terras palestinas e vem usurpando cada vez mais. Essa associação muito entre conflito religioso vem muito da direita brasileira e extrema-direita, que tenta associar uma correlação entre aspectos religiosos, mas que não tem na essência nada que a sustente. Hoje existem mais ou menos 8.000 palestinos encarcerados. São palestinos que foram retirados de suas casas, colocados em jaulas, por defender o seu próprio país, ou defender a sua nação, a sua independência. Então, nós temos toda uma relação de pressão e domínio que o próprio acordo, os acordos de Oslo, permitiram, com que, basicamente, a autoridade palestina funcionasse mais como um ramo, um braço do Estado de Israel, na luta e enfrentamento contra a própria população. E, Arline, eu gostaria de te fazer uma primeira pergunta, e eu te pediria que fizesse compreender aos nossos espectadores o significado histórico desse termo, Al-Nakba. Obrigada pela pergunta, Marco. Acho que é muito relevante mesmo, porque é o termo que os palestinos usam para tratar do que foi a tragédia da expulsão de 800 mil palestinas em 800 mil palestinos, né, pessoas, em 1948, para a criação do Estado de Israel. Né? Então, não foi um termo cunhado a posteriori, né? Não foi um termo que algum historiador, algum estudioso tivesse falado, olha, vamos criar um termo que designe aquele momento de expulsão dos palestinos da sua terra. Esse foi um termo que já em 48 começou a ser usado de maneira espontânea pelos próprios palestinos. A Nakba, escreve Al-Nakba, né? A Nakba significa, o sentido desse termo é uma miséria profunda, é um evento abrupto que causa uma miséria humana profunda. Só que mais recentemente, né, mais para frente, na década já de 80, alguns autores, notadamente um escritor brilhante, Elias Huri, chamou atenção para que a história da Palestina mostrava que esse evento de expulsão não tinha acabado. E de lá para cá, o que os autores perceberam, os estudiosos, os próprios palestinos, é claro, mas estou dizendo aqueles que tinham, né, a narrativa na mão, é que essa Nakba não terminava. Era evento após evento, lei após lei, medida após medida para impedir o retorno, confiscar a propriedade, jamais permitir que o palestino volte para o lugar de onde veio. Arline, por que no decorrer da história da segunda metade do século XX e até os dias de hoje, a dimensão dos horrores do Holocausto tomaram conta de todo o universo
midiático, acadêmico, universitário, né? E não poderia deixar de ser, mas foi subestimada a catástrofe decorrente da Nakba sofrida pelos palestinos. O colonialismo explica, porque uma das grandes ferramentas do colonialismo é a desumanização do outro, a desumanização do colonizado. A colonização europeia do Oriente Médio e do mundo árabe em geral criou uma imagem desse árabe islâmico como inferior, alguém que precisa, né, do colonizador para avançar, digamos assim. E o que está no seio disso é, por um lado, a desumanização, como eu estava dizendo, do colonizado, aqui no caso palestino, e, por outro lado, a divisão, a ideia de divisão entre nós e eles. Seja quem for nós, seja quem for eles, a própria ideia de divisão, de criação de uma alteridade inferiorizada, está na base disso, né? Isso explica o racismo, ao fim e ao cabo. O Estado de Israel realiza na faixa de Gaza um exemplo paradigmático de genocídio como instrumento colonial, de que o colonialismo, e aqui eu estou usando termos seus, expressões suas, de que o colonialismo não se resume à exploração do trabalho do povo colonizado, mas de que a morte é um instrumento colonial. Por favor, Bruno. É um caso paradigmático, ou seja, Gaza já era um espaço de necropolítica antes de outubro de 2023, antes desses últimos meses. É por ser um espaço de necropolítica que a gente teve o levante do 7 de outubro. Os palestinos, eles viviam sobre uma política de morte. O genocídio não precisa morrer 6 milhões de pessoas, como foi o Holocausto. Mas o que eu estou buscando ressaltar é que a política de morte é algo estrutural no Estado de Israel. Assim como é para o Estado brasileiro, as bolas. O Estado brasileiro é fundado no genocídio constante da população indígena e também da população negra. Estima-se que tinha por volta de 10 milhões de indígenas vivendo nesse território que a gente chama de Brasil, e o genocídio foi absolutamente central para expropriar a terra e formar os latifúndios que são a base da organização política e econômica desse país. E o genocídio que a gente vê de indígenas como os Yanomamis atual só revela essa dimensão que é estrutural do Estado brasileiro e que a sucessão de governo não mudou a situação. O Lula não contém o genocídio dos indígenas. E, Bruno, isso ocorre também em Israel, tendo à frente... Eu vou levar agora para Israel, né? Os massacres não começaram ontem. O que a gente vê hoje é um aumento da escala do massacre, escala da política de morte. Bruno, daqui a pouco a gente vai falar sobre as possíveis soluções desse processo, que é um processo estrutural. Muna, você deu uma entrevista, foi publicada em 6 de dezembro, e nessa entrevista você usa uma expressão, abro aspas, cortar a grama, fecho aspas. Ele pediria, para descrever concretamente à nossa audiência, o significado dessa ação de cortar a grama. Cortar a grama, na verdade, não é uma expressão minha, é uma expressão como política expressa por Israel. É uma expressão racista, porque ela implica na dominação, né? Na subjeção do povo palestino. Eu vou cortar. A grama não podia ser mais violento, não podia ser uma coisa mais impositiva, no sentido também colonial, no sentido de expressar todo o seu poder, de definir o destino desse povo. Da mesma forma, no meu mestrado, eu me apoiei numa outra expressão, outra política, outro princípio, professo pelo Yitzhak Rabin, na época, na primeira intifada, que é quebrar os ossos dos palestinos. E, efetivamente, foi isso que foi executado. Então, vejamos, a linguagem, ela é uma linguagem colonial, ela é brutal, ela é violenta e ela tem, eu diria também, ela tem o propósito de aterrorizar o colonizado, né, a população. A cada ataque, nesse conceito de cortar a grama, o propósito era acertar, né, ou então afirmar
o poder de Israel, de destruição, de intervir na vida das pessoas, que você deixa a população viver nesses limites e, de vez em quando, para demonstrar quem é que está no poder colonial, obviamente, no caso, cometendo bombardeios e racionar a entrada de alimentos. Emprega-se, ou então tem apoio de demógrafos de universidades israelenses, pesquisadores e centros de pesquisa, demógrafos, nutricionistas, pessoas da área de saúde que auxiliam, né, as decisões militares e políticas no que concerne questões que têm a ver com o deslocamento, no caso da demografia, deslocamento da população, mas no caso da questão da nutrição e outras áreas de ciências, também para definir o que é o mínimo de calorias a entrar para a população de Gaza. Então, isso vem... Exemplo da ciência a serviço da morte, né? Perfeito, perfeitamente. Tem várias publicações. A Nadira Shalhoub, que é uma pesquisadora palestina, ela documenta isso de uma forma nítida. Tem vários outros também que trabalham nessa área, mas saiu recentemente um livro que condensa o trabalho de cientistas e da ciência dentro das universidades israelenses a serviço exatamente, não somente da militarização, mas da configuração do colonialismo e do apartheid como forma de vida, de exercício de vida e imposta à população palestina. E você, Francioso, publicou um artigo no jornal da USP, da Universidade de São Paulo, falando do silenciamento do feminismo branco liberal, e o silenciamento desse feminismo diante das violências múltiplas, violências sofridas pelas mulheres, você usa o termo marrons, muçulmanas, palestinas. Eu queria que você explorasse essa tua crítica desse e de outros silenciamentos diante do sofrimento das mulheres e do povo palestino em geral, em particular na faixa de Gaza hoje. Por favor, Francioso. Então, esse texto ele foi muito mobilizado pela angústia que eu venho sentindo, já não é de hoje, né, que eu critico isso. Na época do Talibã, né, o próprio Reginaldo está aqui para comprovar, muitas mulheres ditas feministas colocavam imagens, textos da Simone de Beauvoir, com imagens do que era o Afeganistão antes e pós-Talibã, e dizendo libertai as mulheres, tirem as burcas das mulheres, aquele mesmo discurso do 11 de setembro, né, da Laura Bush, dizendo que agora as mulheres no Afeganistão poderiam tirar suas burcas, que elas estavam livres e tudo mais. Então, isso é um debate que eu venho fazendo muito tempo com esse feminismo branco. E aí uma coisa que eu venho pautando sempre, o problema em si não é a vestimenta. Há outros problemas do epistemicídio feminino, e quando eu escrevi esse artigo, já tinha batido 9 mil mulheres assassinadas pelo Estado de Israel. Hoje, eu vendo um documento, nós já estamos em 10 mil, e eu não vi nenhum pronunciamento. Na época do Afeganistão, eu ainda via as mulheres falando contra o Afeganistão, que era um país horroroso. O Afeganistão é um país horroroso, e o Talibã é horroroso, mas os Estados Unidos é o bacaninha, é o liberal, é aquele que permite que as mulheres sejam como elas quiserem ser, e não é bem assim a história, né? Então, a gente começa a olhar muito, muito claramente para esses movimentos, como é que esses movimentos são estruturados. Então, você vai ver sempre uma movimentação quando acontece alguma coisa no Irã sobre o lenço, então nós vamos tirar o lenço, mas, criticamente, eu não vi essa força, essa fala, dizendo, olha, estão matando mulheres. Todas as mulheres importam, né? O que a gente estava vendo em Gaza? A gente está vendo em Gaza. Primeiro, as mulheres correram para as farmácias, enquanto elas ainda existiam, para tomar medicação para que não tivesse menstruação. Gaza já tinha um problema com água, né, e com energia. Com a guerra, isso piorou. Quer dizer, como é que essas mulheres tomam banho? Como é que elas têm cuidados de higiene? Nós estamos falando de uma mulher na guerra. Nós não estamos falando de homem, nós estamos falando de mulheres que menstruam, que estão na fase de ter filhos, muitas parturientes, né, tendo seus filhos. Então, teve esse corre para tomar essas medicações. Então, você vai ter um monte de violência com essas mulheres
passam a ter, neste período de guerra, e ainda estão tendo, e que esse feminismo não presta atenção. As mães que perderam os filhos, eu não vi notas, né, desse feminismo falando da maternidade, quer dizer, uma das imagens que mais me chocou neste período foi uma mãe que sai do hospital e ela gritava e chorava a morte dos filhos, dizendo: eu não alimentei os meus filhos, eu não consegui alimentar, meus filhos morreram, eu não alimentei. Quer dizer, se isso não toca as mulheres que são feministas, que lutam por direitos, que lutam por equidade de gênero, né, por melhores salários dentro da universidade, eu não sei o que toca mais. Reginaldo, há tempos você critica a inépcia da ONU. Eu gostaria que você abordasse agora essa incapacidade da ONU de lidar com massacres e, no caso em questão, solucionar, interromper o massacre cometido contra os palestinos em Gaza. Olha, eu acho que desde o início, não é de agora, não é há tempo, a própria criação da ONU, a estrutura da ONU, e mais do que a incapacidade, isso é decorrente da própria organização. Ela foi feita para colocar um verniz, né, dar uma ideia geral, pós-Segunda Guerra Mundial, que a guerra era um fenômeno do passado, que o mundo agora, né, pós-45, ia ser estruturado em torno de uma organização internacional multilateral. Portanto, nós podíamos ficar tranquilos que ia ser um mundo de paz. A ONU é uma organização internacional, entre nações. Ela não é supranacional. Quer dizer, a ONU é aquilo, eu poderia falar que os estados queiram que ela seja, mas eu diria aquilo que as grandes potências queiram que ela seja. Claro, vou fazer a distinção aqui entre as medidas de força, que é o que nós estamos tratando, o enforcement, daquelas outras, como eu disse, a ACNUR, tem uma série de agências importantíssimas e acho absolutamente que elas devem funcionar, devem existir e têm funções importantes. Eu estou falando desse aspecto. Então, quando houve toda a história da ONU, alguma medida de força, é em decorrência de um consenso de grande potência. Isso é uma coisa. A outra é que poderia, né, aventar uma grande possibilidade, que é interessante. Eu vou dizer o seguinte, Marco, até hoje eu não vi. Eu tenho várias críticas a isso, mas, enfim, seria uma saída. Uma força de paz, constitui uma força de paz para a região da Palestina. Nunca ninguém fez isso. Quem está disposto a implementar uma medida e enviar força? Aí que eu quero ver. Aí são os estados, a ONU não tem força. Quem tem que enviar são os estados. Os estados vão enviar força militar, se for aprovado, para a região da Palestina. Então, fica esse teatrinho, essa brincadeira. E a mídia fica iludindo as pessoas. Agora vai ter votação, não. Todo mundo fica agitado. Vai ter coisa. Não adianta nada. É outro mundo. Esse é o momento de se definir a nossa audiência, né? O grande responsável por essa destruição, por essa expropriação, que é o sionismo moderno. Eu lhe pediria para elucidar a conformação do sionismo moderno. Por favor, Bárbara. O que me chama mais atenção é que isso não começou hoje, né? Não começou no último... Inclusive, não começou no século XXI, nem no século XX. Na verdade, o início da ocupação da terra palestina e do projeto de expropriação da terra palestina, ele vem do século XIX. O que é esse sionismo moderno ou sionismo político? O sionismo era uma ideia, uma política, enfim, era uma ideologia que visava criar um lar para os judeus, levando em conta que os judeus, enfim, né, um grupo religioso que foi perseguido, de fato, ao longo aí da história do cristianismo. Eu vou entrar em como, a partir do momento em que isso muda, né, e se torna uma ideologia política pautada em ideais de Estado Nacional Europeu, do Estado-nação, e também eu tenho afirmado que o sionismo
sionismo moderno, né, a partir do momento que ele é encabeçado pelo Theodor Herzl, passa a ser uma ideologia também pautada em ideais racistas de Estado-nação. Quando que vira, né, essa chave? Um judeu austríaco, Theodor Herzl, o jornalista, ele cunha a noção de sionismo moderno, de sionismo político, que vai estar embasada e explícita no livro dele, O Estado Judeu. E a partir desse livro que o Herzl vai no Congresso da Basileia, isso em 1897, vai propor como uma proposta política a criação de um Estado judeu nos moldes deste Estado-nação. E aí, como que se dá como que seria essa proposta, né? Ele já vai expor claramente que para a criação desse Estado, eles usariam de meios inclusive, de expropriação da população local, da população autóctone, para construir ali um Estado judeu. Ele fala o seguinte, abre aspas, devemos expropriar com cuidado, tentaremos expulsar a população miserável para além da fronteira, negando-lhes qualquer emprego em nosso país. Tanto o processo de expropriação como a retirada dos pobres deve ser feita de maneira discreta e circunspecta. Ou seja, então, em 1895, o Herzl já estava falando da expropriação e da expulsão dos palestinos da sua terra. E aí, Alberto, eu gostaria que, como ficou claro, o sionismo é uma proposta de construção de um Estado nacional, ou seja, uma proposta política. E agora eu gostaria que você definitivamente esclarecesse a nossa audiência por que ser antisionista não significa ser antissemita. O sionismo acabou, depois da Segunda Guerra Mundial, conquistando uma parcela muito grande, digamos assim, das massas judaicas que haviam sobrevivido. É preciso lembrar, como a Bárbara falou, que o sionismo político começa ali no final do século XX, começa com uma ideologia, digamos assim, uma ideologia tipicamente nacionalista europeia, burguesa, nacionalismo burguês europeu, em torno de camadas de classe média, né? Tinha muito pouca influência nas massas de trabalhadores judeus, porque no leste europeu havia muitos trabalhadores judeus, e eram trabalhadores pobres que sofriam perseguição, discriminação, por motivos étnicos, também religiosos, e que procuravam sair, então, do leste europeu, procuravam ir para França, Inglaterra, e, se possível, para os Estados Unidos, quando muito Canadá, etc. Eram pessoas que queriam ter uma vida melhor, e os outros trabalhadores também migravam, né? Mas eles não eram sionistas, né? O sionismo não fazia parte da vida do judaísmo até a Segunda Guerra Mundial. Os religiosos, os judeus muito religiosos, se opunham radicalmente ao sionismo. Faz parte da religião judaica, é a definição de que os judeus não podem voltar para a Terra Santa, seria ali Jerusalém, etc., sem a provisão divina, digamos, através da volta do Messias, da vinda do Messias, não é? Como se fosse uma volta ao paraíso. Aí sim, nesse sentido, que a religião fala é a volta nesse sentido, mas não a volta no sentido de constituir um Estado soberano. Isso é radicalmente proibido pela religião. O resto dos trabalhadores que não eram religiosos, tampouco estavam preocupados com ir para a Palestina, eles queriam ter uma vida, poder viver nos seus países, normalmente ter uma vida normal, sem ser discriminados, sem ter cotas contra a entrada tinha cotas para profissão, por exemplo, podia ter, tinha um número máximo disso, né? Então, era essa a preocupação deles. O sionismo significava o seguinte: vamos nos livrar dos judeus da Europa, que estão nos atrapalhando aqui, são um bando de pobretão que se veste deles, vamos nos livrar deles, mandar eles lá para a Palestina, para colonizar a Palestina para nós, né? Quando o Herzl, né, e o sionismo político começa a existir, ele foi precedido em no mínimo uns 50 anos por esse tipo de sionismo cristão, mandando uma população estranha, não é? Essencialmente nascida na Europa, né? Os judeus eram discriminados na Europa, mas eles eram parte da população europeia, que falavam línguas europeias, mandar essa população, né, para viver no meio dos árabes palestinos, viver de uma forma separada, não é, segregada, com o objetivo de constituir um lar nacional que estaria subordinado ao Império Britânico. O judaísmo não tinha nada a ver com sionismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, e por causa da política, não é, do imperialismo britânico, francês,
passaram a apoiar a criação do Estado de Israel, né? A própria União Soviética também, né? Os Estados Unidos também, obviamente foi se criando um movimento para convencer, então, a maioria dos judeus a se tornarem sionistas. É aquilo que se chama em hebraico de hasbará, que a tradução seria propaganda oficial do Estado. O Estado de Israel passa a fazer uma propaganda massiva para convencer judeus, desde a escola. Então, eu, por exemplo, também estudei em escola judaica, eu aprendia como pequeno que é uma narrativa que é enganosa, né? Não corresponde à realidade, de que aquela terra lá sempre foi dos judeus, que os árabes invadiram aquilo ali, não pertencia a eles, etc. Claro, havia uma população, havia um reino da Judéia, 2.000 anos atrás, mas a população judia, não dá para a gente fazer uma relação entre quem vivia 2.000 anos atrás com pessoas que vivem hoje. E, por outro lado, os árabes palestinos não se oporiam que imigrantes judeus fossem para lá, fugidos da guerra. Havia um engraçamento entre eles antes. Agora, quando os judeus chegam lá e falam, não, nós queremos construir um Estado exclusivo, só nosso, e, portanto, nós vamos expulsá-los, né? Isso aí é consenso entre historiadores, inclusive israelenses, de que a expulsão, né, a limpeza étnica era algo inerente ao programa sionista desde o começo. Então, claro que muitos judeus, né, por causa dessa propaganda massacrante, e muitos israelenses também, acabam aceitando essa história pelo seu valor de face. Mas a gente vai participando da luta, da mobilização, e a gente vai tomando consciência, vai tendo curiosidade, vai lendo, e aí a gente vai se libertando desse tipo de informação enganosa, e a gente vai percebendo que você pode ser contra o sionismo, muitos judeus sempre foram, e não ser antissemita, muito pelo contrário, defender os direitos dos judeus, assim, se defende os direitos de qualquer outro povo, lutar contra o sionismo, lutar contra o tipo de colonização que leva a um Estado apartheid. É isso. Tá? Não tem nada a ver com ser anti-judeu.